Aí também tem a pergunta, como é o mercado de trabalho para o jornalista? Pessoal, o mercado de trabalho é extenso, né? Como eu falei anteriormente, o jornalista ele pode atuar em diversas áreas, né? Rádio, TV, assessoria de imprensa, empresas de comunicação. Então, é extenso o mercado de trabalho. Só que, como toda profissão, é preciso você se especializar, é preciso você se qualificar, buscar, por exemplo, fazer pós-graduação, cursos, né, de qualificação. Então, quanto mais você se qualificar, quanto mais você correr atrás, maiores são as chances de conseguir um emprego. Emprego não tá fácil para ninguém, não é mesmo? Cada dia tá mais difícil conseguir um emprego. Então, a dica que eu dou é o jornalista se qualificar bastante, correr atrás, tentar escolher uma área que goste mais e tentar se qualificar mais nessa área, porque emprego tem, mas, né, são muitos profissionais. Então, você precisa ter um diferencial, é importante ter um diferencial para você poder concorrer com outros jornalistas e se destacar. Então, o conselho que eu dou é esse. É possível ser jornalista e ter outra profissão? Claro. O ideal é que o jornalista trabalhe 5 horas por dia. É o ideal. Mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes a empresa para a qual você presta um serviço precisa de uma carga horária maior. Então, se você trabalhar 5 horas, é possível você ter, sim, um outro emprego, desde que a empresa que você trabalha não peça exclusividade, porque ainda tem isso. Muitas vezes, o jornalista trabalhar em dois veículos de comunicação, por exemplo, trabalha numa prefeitura e trabalha num site. Aí o site faz uma reportagem denunciando a prefeitura. E aí, como é que fica você nesse meio? Já que você trabalha no site e trabalha na prefeitura, né? Então, aí gera um conflito de interesses. A gente chama de conflito de interesses. Mas talvez trabalhe em outra área. Por exemplo, quando eu me formar em pedagogia, eu quero trabalhar em jornalismo e em pedagogia, né? Trabalhar nos dois. Então, acredito que é possível sim, desde que não haja, como eu falei anteriormente, esse conflito de interesses, né? Desde que não haja esse conflito de interesses, então dá sim para conciliar com outro emprego. Então, você não precisa trabalhar só na área jornalística, não, desde que o veículo de comunicação para o qual você presta serviço não peça exclusividade. Deixa eu ver. A carga horária de um jornalista. Bom, como eu falei anteriormente, o ideal é que se trabalhe 5 horas por dia. Mas nem sempre o jornalista vai conseguir trabalhar somente essas 5 horas. Então, depende muito também da necessidade do veículo de comunicação. Às vezes você consegue trabalhar só pela manhã ou só pela tarde, dependendo, mas assim, não é assim, jornalista só trabalha tantas horas. Não, o ideal são 5 horas, mas dificilmente o ideal acontece, né? O que é mais difícil na profissão do jornalismo? Olha, eu acredito que essa pergunta é bastante pessoal, até porque o que vai ser difícil para mim nem sempre vai ser difícil para o outro. Eu, por exemplo, acho difícil a questão de muitas vezes você tem horário para entrar e não tem horário para sair. Você vai, mas se acontecer alguma coisa, você precisa ficar. Precisa ficar lá trabalhando, fazer hora extra, o que seja. Então, eu acho isso complicado, porque às vezes você tem outro compromisso, você tem que desmarcar outro compromisso porque algo maior aconteceu. E você precisa noticiar, né? Porque a notícia tem que estar em primeiro lugar. Então, acredito que, para mim, essa é uma dificuldade. Tem a questão também, igual a Patrícia Laís falou, repórter trabalha os finais de semana, né? Às vezes folga um e trabalha outro. Então, às vezes é quando acontece algum evento de família, por exemplo. Então, você tem que renunciar
bastante, né, as questões pessoais. A questão profissional vai ficar aí um pouco à frente. Então, eu, pelo menos, acho que isso é o mais difícil de ser jornalista. Eu acho que essa questão de horários, de dias, porque tem muitas profissões que você entra 8 e sai 12, você entra 8 e realmente sai 12. Você trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, já está ali pré-estabelecido. Não é conforme o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa, pode ter uma explosão, pode não acontecer nada assim de interessante que o veículo fique sabendo para gerar notícia. Então pode ter muita coisa e pode ter também pouca coisa. Eu acho que isso, pelo menos para mim, é o mais complicado. Se você não fosse jornalista, qual profissão você seguiria? Eu até disse no outro vídeo, né? Se eu não fosse jornalista, aliás, eu sendo jornalista, a minha outra opção é a pedagogia. Eu tive um período como professora, consegui, mesmo tendo apenas o diploma de jornalista, eu consegui trabalhar como professora de língua portuguesa, me apaixonei e resolvi também me dedicar a essa área. Então, se eu não fosse jornalista, não, mesmo sendo jornalista também, se tudo der certo, serei pedagoga. Mas antes, quando eu era mais novinha, porque eu decidi minha profissão, eu tinha 16 anos, né? Quando eu terminei o ensino médio. Então, naquela época, eu queria ser modelo. Completamente diferente, né, da área que eu segui. E aí, não deu certo e eu tive que escolher outra coisa. Então, são aí várias as possibilidades. Deixa eu ver o que mais. Tinha uma que eu acabei pulando, mas é o que é linguagem subjetiva. Eu acho que eu já tinha respondido, né? Linguagem objetiva é aquela linguagem mais direta, que você explica, que você relata o fato conforme aconteceu. E linguagem subjetiva é aquela que dá para você rodear um pouco mais, florear um pouco mais. Então, essa é a diferença de linguagem objetiva para linguagem subjetiva. O que são gêneros jornalísticos? Bom, pessoal, gêneros jornalísticos são umas formas que são os meios pelos quais as notícias acontecem, vamos dizer, que elas são informadas, que elas são relatadas. E aí você pode relatar uma notícia de várias formas. A partir de uma entrevista, você segue um caminho. A partir de um artigo de opinião, você dá opinião sobre aquele determinado assunto. Então é isso. São os meios pelos quais, né, a gente consegue informar o público, que essa, pelo menos para mim, é a principal função do jornalista, é informar o público sobre um fato, sobre o que aconteceu. É dessa forma, na minha opinião. Deixa eu ver aqui. Uma reportagem de televisão tem que ter quanto tempo? Bom, a linguagem de televisão geralmente... A reportagem de televisão geralmente tem 2 minutos. Então, às vezes 3, porque pode ser uma reportagem especial ou alguma coisa do tipo, mas a reportagem de televisão tem basicamente uns 2 minutos. Inclusive, a repórter Patrícia Laís contou pra gente, né, sobre esse tempo aí que é bastante corrido, que tem que dar a notícia que não pode deixar dúvidas, e mesmo assim tem que ser claro, objetivo e rápido, né? Porque o jornal não pode ter só uma notícia, o jornal precisa ter várias notícias. Então, fica aí por volta de uns 2 minutos, mas às vezes você vê uma maior, que aí é uma reportagem especial, que tem várias entrevistas, que tem várias informações, e aí fica difícil enxugar. Então, quando é mais aprofundada, demora um pouquinho mais, tá bom?
Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. O assessor de imprensa defende o seu chefe? Bom, basicamente, né? O assessor de imprensa, ele pode ser assessor de um político, pode ser assessor de uma prefeitura, pode ser assessor de uma imprensa, ou pode ser assessor de uma empresa, pode ser assessor de um famoso. Então, ele vai falar sobre vamos supor assim que é de uma empresa. As principais vantagens de adquirir aquele produto, vai falar quais são as melhores formas de pagamento, por exemplo, vai postar clientes que estão satisfeitos com aquele produto. Então, por um lado, sim, você defende uma marca, uma empresa, uma pessoa. O assessor, por exemplo, de um famoso vai conversar com ele com a melhor forma dele responder um repórter sobre determinadas perguntas. Às vezes tá aí no meio, né, de um frisson, tá no meio de uma confusão e como sair dessa confusão da melhor forma possível. Então, o jornalista, o assessor orienta, pode orientar o famoso. Então, acontece dessa forma. É sim, no meu ponto de vista, é uma defesa. Você defende um produto, uma empresa, uma pessoa, e para que ela, né, seja bem vista, para que a empresa, a pessoa seja bem vista, para que ela alcance o objetivo, para que ela conquiste, né, o que quer, se quer novos clientes, se quer um maior número de seguidores, com o advento das redes sociais, né? Tá bastante na moda aí os seguidores, as interações, as impressões. Então, é quem vai conduzir, quem vai defender, que vai mostrar qual a melhor forma de agir, que vai mostrar as vantagens de adquirir aquele produto ou de fazer aquilo que está fazendo. Então, vamos dizer assim que o assessor, de certa forma, é sim um defensor. Bom, pessoal, do que eu listei aqui, eu já respondi todas as perguntas. Espero que não tenha ficado dúvidas. Espero que vocês tenham entendido o que a gente quis passar ao longo desses vídeos. Esse é o último vídeo do canal. Então, eu aproveito para agradecer vocês que acompanharam, que assistiram, que mandaram perguntas, que interagiram, que mostraram para outras pessoas, olha que legal e tal, assiste também. Muito obrigada. Agradecer também as pessoas, né, que me ajudaram a postar os vídeos, a fazer as edições e principalmente aos entrevistados. Eles que tiraram um tempinho para poder estar aqui com a gente, para poder estar compartilhando informações, falando o seu ponto de vista sobre determinados assuntos, trocando experiência, enriquecendo o nosso conhecimento sobre a área jornalística, enriquecendo também as informações que a gente tem sobre os gêneros jornalísticos, sobre a linguagem que é utilizada, né, durante o desenvolvimento da notícia, cada um em sua área. Eu busquei entrevistar pessoas de diferentes veículos de comunicação que usavam linguagens diversas para que o conteúdo ficasse bastante plural. Então, por isso que eu entrevistei uma repórter de TV, uma assessora de imprensa, um dono de site, um repórter de rádio, para que vocês pudessem ter acesso a uma gama plural aí de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito importante para mim, gostei muito dessa oficina e espero que vocês tenham também esse mesmo sentimento. Como eu falei para cada entrevistado, quem sabe, até uma próxima.